E aí, pessoal, mais uma aula, dando prosseguimento aqui à geografia. Na última aula, nós falamos sobre o socialismo, capitalismo. Vamos só dar início a isso aqui. Gente, o socialismo é uma estatização, ou seja, quando a gente fala sobre estatização, todas as fábricas, as indústrias, tudo aquilo que é corporativo, tudo aquilo que alimenta os empregos, agora não pertence mais aos patrões, e sim à união. Ou seja, é a condição que temos de trabalho, mas visando não lucro, e sim a condição de vida. Imagina então aí, a gente tem empresas em que um patrão tem o lucro. Esse lucro, ele vai compartilhar propositalmente com os funcionários? Não, mas no socialismo já é bem diferente. Esse negócio já vai mudar. A intenção do socialismo é alimentar, suprir as necessidades da população. Imagina então aí uma sociedade em que todos os funcionários fossem seu próprio patrão. Você trabalharia duro, pesado como sempre, mas ao invés do patrão receber a maior parte do lucro, na verdade, esse lucro todo, que se diz lucro, seria compartilhada para os funcionários. Os funcionários receberiam uma parcela igual, cada um receberia a parcela igual para o seu trabalho. É aquela prática em desestimar, tirar completamente a condição da diferença social. A diferença social, muitos têm pouco ou quase nada, poucos têm muito. A economia brasileira, no caso, funciona dessa parte. A economia está dividida em duas partes, 50% e 50%. Esses 50% pertencem a 90% da população, muita gente. E esses outros 50%, essa outra metade, pertence a 10% da população. Olha aí, muitos têm pouco e pouquíssimos têm muito, de sobra. Daí a gente tira a prova real, como é importante, numa crise como essa, estamos passando por uma crise, coronavírus. Muitas pessoas estão passando por necessidade, falta de emprego, primeiro fator, diminuição da carga horária, outro fator, suspensão dos contratos, ou seja, você tem seu emprego, mas você só vai receber o seu salário quando essa crise acabar. Tudo bem a crise acabar, mas enquanto isso, o que é que a população vai fazer para manter suas próprias necessidades? Será mesmo que as contas vão parar de chegar nesse período? De forma alguma. Então a gente tem que pensar, a condição social é agora. Tá vendo como é que faz parte o socialismo de uma ideia capitalista? Os dois estão muito entrelaçados, socialismo e capitalismo. Pessoal, a estatização, como eu estava dizendo para vocês, tem lá na página 9 do livro de vocês. Depois vocês dão uma olhadinha, viu? A estatização é a forma em que os meios de produção pertencem ao povo. Não é somente de uma única pessoa. Toda a sociedade vai ser professora, vai ser contribuinte da sua própria condição social. Agora, a economia é sempre planificada. Em outras palavras, imagina então a hierarquia de profissão. Será mesmo que o médico ganha o mesmo valor de alguém que trabalha no serviço proletariado? Será mesmo que o patrão ganha a mesma coisa, o mesmo valor financeiro de um funcionário numa sociedade capitalista? Isso não acontece. Mas quando eu falo de uma sociedade em que tem uma economia planificada, tanto o patrão, tanto o líder quanto o liderado vai ganhar a mesma coisa, vai receber a mesma coisa. Qual é a intenção da economia planificada? Evitar diferenças de classes sociais. Tudo são um só. Ou seja, dessa forma, de acordo com a teoria socialista, eles estariam então extinguindo completamente aí a questão financeira, diferenças de classes sociais. Outro ponto também, gente, é o plano de emprego, o pleno emprego.
O Estado deve garantir o pleno emprego, buscando utilizar a sociedade de todos os cidadãos, minimizando as desigualdades. Ou seja, se você vive naquela sociedade, logicamente você vai ter direito ao emprego. Não é um favor, é um direito. O governo tem por obrigação lhe dar uma atividade em que você seja remunerado. Isso é um dos ideais socialistas. Mas aí quando eu lhe pergunto, será mesmo que algum país já deu certo? Será mesmo que algum país que teve intenção desse socialismo, comunismo, socialismo, como queremos chamar, será que já deu certo? Até agora a gente não teve tanto sucesso. Mas agora, sabe por que a gente não teve sucesso em nenhum dos países que adotou isso? É por causa que todos os países têm que viver em união. Enquanto tiveram alguns países que pertenciam a esse período socialista, os outros eram capitalistas ferrenhos. Ou seja, era um capitalismo exagerado. Mediante a isso, eles passaram então a contribuir com uma sociedade em que não tivesse essa condição de empregos. Ou seja, eu quero ter uma roupa de uma marca de grife. Isso é capitalismo. Mas agora, quando eu opto por não comprar uma roupa de uma marca do exterior, eu opto mais antes em comprar uma roupa de uma marca do próprio país, brasileira, é um socialismo, porque eu estou alimentando ainda mais a condição econômica do meu país. Esse dinheiro não está indo lá para fora, esse dinheiro está ficando aqui no meu país. Então isso aí é uma noção socialista. Mas a nossa sociedade não é socialista. Esse lucro não vai para a população, não vai. Esse lucro vai para um patrão. A população vai conseguir se manter e a economia assim vai girar. Gente, há um tempo atrás existiu então a União das Repúblicas Socialistas. São aquelas siglas URSS. Foi constituída por repúblicas socialistas em média de 15 países. Estamos falando aí sobre o início da Segunda Guerra Mundial. Primeira para a Segunda Guerra Mundial. Houve então essa condição, essa importância, ainda mais se dava à economia. Então o país fazia uma pergunta: você quer contribuir com o seu país ou você quer contribuir com um país que não ajuda o nosso? Você vai estar então alimentando a economia de outro país se você não comprar da gente. Então os governos não faziam um pedido, os governos obrigavam a todos burocraticamente a seguir o seu regime político. A liberdade do capital foi então restringida a uma grande população, ou seja, desleal, muito desleal, de fato. Pessoal, quando a gente vê aí então os investimentos estrangeiros então começou a se desenvolver demais. Nos Estados Unidos, nós temos presentes aí, em média, 3 bolsas que fazem intercâmbio de moedas, fazem compras e vendas de ações, ou seja, você vai então estar ajudando uma empresa, você vai então estar alimentando financeiramente uma empresa e a nossa própria empresa, a nossa própria bolsa de valores. No caso do Brasil, é a Ibovespa. A Bovespa, que tem a sua sede em São Paulo, é a porta de entrada para a gente prestar essa economia. É somente rico que pode, então, investir na Bolsa de Valores? Não. Isso daí já é uma aula sobre atualidades. Depois a gente fala sobre isso. Pessoal, em 1983, os investimentos estrangeiros em milhões de dólares. Por que dólares e não a moeda brasileira, no caso real? E por que não o euro? É porque, gente, atualmente o dólar não é a moeda mais forte, não é a moeda que tenha maior agregamento de valor, mas é a mais utilizada no mercado. Então, por isso, quando a gente for falar sobre valores, vai sempre estar levando o dólar, porque o dólar, enfim, permanece a sua magnânima vontade, o seu grande valor. Ou seja, é a capacidade dos países poderem, então, fazer um prestamento de contas. Será mesmo que todos os países do mundo são adeptos à aliança do Brasil? Nem todos. Será mesmo que todos os países do mundo prestam comércio com a Europa? Nem todos.
mas a maioria deles prestam comércio com os Estados Unidos da América. Por isso que a gente vai então providenciar moedas americanas. É por conta que a maior parte do mercado está agregada aos Estados Unidos. Por isso então que eles viram aí a sua potência econômica. Entendido? Gente, na aula online, na live, a gente vai aprofundar mais esse conhecimento. Até lá, ó, fica de olho no grupo, fica de olho no grupo de WhatsApp, entendido? Conto com vocês aí nas próximas aulas.